Eu me lembro que em 1985, eu ainda era estudante, o professor Mário Perini lançou um livro, despretensioso livrinho para uma nova gramática do português, da língua portuguesa, em que ele dizia que a descrição tradicional era até honesta, enfim, até epistemologicamente abrangente, só que ele percebia que havia, na verdade, duas doutrinas gramaticais. Uma que ele chamava de doutrina gramatical implícita e a outra doutrina gramatical explícita. A doutrina gramatical explícita, que era que no final das contas é a que ficava no livro didático e que gerava adágios do tipo sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração e tudo mais. Essa doutrina gramatical explícita era muitas vezes contraditória e deixava muitas vezes o professor de saia justa. Imagina isso que eu acabei de dizer, né? Sujeito ao termo sobre o qual se faz uma declaração. Aí você tem uma frase do tipo, Giló eu não como de jeito nenhum. Você vê que está declarando alguma coisa a respeito de Giló, mas o sujeito é o eu. E o gramático, com a sua doutrina, conseguia provar que o sujeito era o eu e não o Giló, a despeito de estar fazendo uma declaração a respeito do Giló. Então, aí ele chegava e mostrava que o eu era sujeito, não propriamente porque está fazendo uma declaração, mas porque o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. E aí é que vem a doutrina gramatical implícita, ou seja, implicitamente, o gramático tradicional assume que sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, mas explicita que é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Então, a minha vida foi buscar essa doutrina gramatical implícita, porque eu percebia que ela não era lá contraditória, ela era até bastante honesta epistemologicamente e que me ajudou muito em sala de aula. Então, a minha vida na sala de aula, seja dando aula para nível médio, seja para nível fundamental, a minha busca foi pela doutrina gramatical implícita, porque ela era bastante coerente e ajudava bastante na descrição e na apresentação do fenômeno linguístico, quando era necessário apresentar, já que a sala de aula não é uma sala de aula de ensino médio fundamental, não é um local de ficar demonstrando essas doutrinas e tudo mais, mas elas devem funcionar como auxiliares na nossa prática diária. E um outro exemplo bom disso, que eu vou apresentar para vocês hoje, é a classificação do predicado. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, em que a doutrina gramatical explícita diz o seguinte, o predicado é tudo que se diz do sujeito. Essa definição, inclusive, é um pouco tautológica, porque ela eu digo circular, né? Porque quando você diz que predicado é tudo que se diz do sujeito, e em contrapartida diz que sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração, se você observar, é o cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Essa declaração é do predicado. Então, na definição do predicado, tem o sujeito figurando, a ponto de, eventualmente, a gente ter uma frase sem sujeito, do tipo, havia alunos na sala, em que não há sujeito, e se o predicado diz alguma coisa sobre o sujeito numa oração sem sujeito, será que eu não tenho predicado? Justamente essa contradição da doutrina gramatical explícita que eu buscava afastar, e eu percebi que a própria definição que o aluno dava para predicado, para ele identificar o predicado, era mais coerente do que aquela que a gente define, que está no livro. Então, o aluno diz assim, predicado para mim é o seguinte, é tudo que não é sujeito. No fundo, ele estava conseguindo chegar à definição da doutrina gramatical implícita. Em vez de predicado ser tudo que se diz do sujeito, ele é tudo menos o sujeito. Mas como a descrição tradicional partia dessa explicitação de que o predicado é tudo que se diz do sujeito, então a classificação do predicado se baseava nisso, no dizer do sujeito.
e nesse dizer se buscava os núcleos desse dizer. Então, o núcleo vai ser um substantivo, um adjetivo, então eu tenho um predicado nominal, ou esse núcleo pode ser um verbo, porque está dizendo nuclearmente alguma coisa sobre o sujeito, então eu tenho um predicado verbal e eventualmente eu posso ter dois núcleos, o verbo e o nome e o predicado verbo nominal. Toda essa descrição explicitada na gramática traz por trás de si uma lógica muito mais interessante, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês vão ver que a minha apresentação sobre o tipo de predicado não vai se prender ao dizer, ao núcleo do dizer, e sim às marcas que envolvem os predicados. Então, eu vou mostrar para vocês que, no fundo, o que a gramática tradicional, na sua doutrina gramatical implícita, quer dizer a respeito de predicado. Então, eu vou trabalhar com marcas. Que marcas são essas? As marcas são o verbo de ligação e o predicativo. Então, vamos ver isso. Então, vamos ver os tipos de predicado. As marcas, como eu tinha dito, são, para o predicado nominal, a presença do verbo de ligação e a presença do predicativo. Para o predicado verbo nominal, a marca é a ausência do verbo de ligação e a presença do predicativo. E para o predicado verbal, a marca é a ausência do verbo de ligação e a ausência do predicativo. Mas o que a tradição gramatical chama de verbo de ligação? O verbo de ligação é um verbo não nocional. O que é isso? É um verbo sem sentido fora do mundo da gramática. Ele só tem sentido dentro do mundo da gramática. É um não nocional, é um verbo esvaziado de sentido para o mundo biosocial. E ele participa de uma lista que é consagrada, que é aquela conhecida: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, equivalentes. É uma lista que acaba quando acaba o fôlego, mas ela não acaba nunca, porque é possível outros verbos dessa listinha aqui, outros verbos além desses dessa listinha. Por isso que eu botei equivalentes. E o que é predicativo? De um modo geral, a gramática tradicional não dá uma definição para predicativo. Simplesmente diz que é núcleo do predicado nominal, diz que dá uma qualidade. Enfim, a característica dele é que ele é representado ou por um substantivo ou por um adjetivo. Eu proponho aqui uma definição para predicativo, que seria um termo de valor, complemento ou adjunto, que guarda independência sintática do termo ao qual ele está ligado. De fato, às vezes ele pode ter um valor complemento, às vezes ele pode ter um valor adjunto, às vezes ele é exigido pela regência do verbo, às vezes não. O professor Zé Carlos Azeredo, na Gramática UAS, tem uma boa descrição disso daí, eu recomendo. Então, eu digo que tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto são independentes, quer dizer, eles ficam fora do termo ao qual ele se refere. Vamos lá. Na prática, a gente pode dizer que ele fica fora, como eu disse aqui, do sintagma. O que é isso? Fora e dentro. O adjunto adnominal fica dentro do sintagma. Existe uma proximidade entre predicativo e adjunto adnominal que a gente vai ver aqui a seguir. Bom, o que é essa história de dentro e fora? Repara, Eduardo achou o professor chato. Essa frase é ambígua. Se a frase fosse o professor é chato, ninguém ia ter dúvida de que esse chato aí é predicativo e ele está fora do termo Eduardo é chato. Chato não está preso ao Eduardo a ponto de fazer parte desse sintagma. Então, quando é predicativo do sujeito, é muito fácil a gente perceber que ele não está preso ao sujeito. Mas quando ele é assim, predicativo do objeto, a coisa muda de figura. Eu escolhi esse exemplo aí porque ele tem uma ambiguidade. Se você observar bem,
Eduardo achou o professor chato, pode querer dizer que ele considerou o professor chato ou que ele encontrou o professor chato em algum lugar. Vamos ver essa análise, porque esse chato aí, a depender da interpretação, vai ter uma função sintática diferente. Então, tem essa interpretação aqui, o Eduardo encontrou o professor chato, e tem essa outra, Eduardo considerou o professor chato. Como é que a gente vai perceber se ele está fora ou se ele está dentro? Repara que chato está preso a professor nos dois casos, mas se você observar bem, é possível fazer um teste e a gente percebe que um tem uma função, o outro tem outra. O teste é de substituição por um pronome oblíquo. Você vai ver que quando o pronome oblíquo substitui o termo todo, professor chato, eu vou ter um adjunto adnominal. Quando ele substitui só professor, eu vou ter um predicativo do objeto. Repare. Eduardo encontrou o. Então, encontrou o professor chato, encontrou o. Esse o substituiu o termo professor chato. Isso prova que chato está dentro do termo e, portanto, é adjunto adnominal. Olha o outro. Eduardo considerou o chato. Observa que o só substitui o professor e o chato ficou fora. Ficou fora é predicativo. É possível também a gente testar fazendo voz passiva. Você vai ver que o chato também fica fora. Observa. O professor chato foi encontrado. Vê, o chato ficou preso a professor. Ao passo que, neste caso, o professor foi considerado chato. O chato ficou fora e, portanto, ele é predicativo. Então, relembrando como é que ficou a tipologia dos predicados. Então, predicado nominal apresenta como marca a presença de verbo de ligação, a presença do predicativo. O verbo nominal, a ausência do verbo de ligação e presença do predicativo. E o verbal, a ausência do verbo de ligação e ausência do predicativo. É possível formalizar isso tudo que eu acabei de dizer num quadrinho e eu vou marcar aqui com os símbolos mais e menos, em que mais não vai querer dizer sim, não. Mais quer dizer sempre. E que o menos não vai querer dizer não, ele vai querer dizer nunca. Então vamos lá. Quais são as marcas? As marcas são verbo de ligação e predicativo. Aí eu vou e marco e faço o meu quadrinho. Esse quadrinho é bom aí para o aluno guardar e não esquecer mais. Olha lá. Predicado nominal. Tem verbo de ligação? Sempre. Eu marco mais. Tem predicativo? Sempre. Eu marco mais. O predicado verbo nominal tem verbo de ligação? Nunca. E tem predicativo? Sempre. E o predicado verbal tem verbo de ligação? Nunca. E tem predicativo? Nunca. Então, são esses aí os tipos de predicados. Então, foi isso que a gente viu. A doutrina gramatical implícita vem a nosso favor para mostrar a relação entre os elementos da frase de uma forma muito mais interessante do que a contraditória doutrina gramatical explícita. A gente percebeu que mais valem as marcas dos predicados, verbo de ligação e predicativo, do que propriamente os núcleos. E no fundo, é isso que a tradição gramatical estava querendo dizer. Ou seja, existem sim predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal, mas não necessariamente por núcleo, e sim por marcas. É isso. Valeu!